graça e paz, sejam bem-vindas a mais um devocional. Nós vamos continuar falando do livro O Despertar da Leoa e nós estamos caminhando nesse livro já. Nós estamos no capítulo 7 e vamos falar hoje sobre um tema que particularmente eu amo e eu acho que você vai gostar muito também, que é abraços que curam. Esse livro trata desse tema que é tão importante para nós como mulheres que gostamos do toque, geralmente, gostamos essa linguagem do amor, do toque, da afeição, do aconchego, e realmente nós nascemos com isso no nosso DNA e nós vamos aprender na família da Leoa como ela faz isso, né, nesse contexto, como ela pode acolher os seus filhotes com um toque, com um aconchego, mesmo sendo um animal, ela expressa esse acolhimento e nós podemos ser inspirados por isso. E sabe, nesse capítulo o livro ele traz essa importância e conta alguns relatos a respeito disso. E eu quero começar falando a respeito de pessoas que marcaram a nossa vida e que em algum momento ou pensamos ou falamos, esse abraço é inesquecível, esse abraço é tudo que eu precisava. Nesse abraço eu me sinto acolhida, é como se eu fosse renovada. E eu quero te dizer que eu mesma já experimentei esses abraços. Eu lembro na adolescência de algumas senhoras, quando eu congregava numa igreja, e tinha algumas senhoras que eram muito amáveis e acolhedoras, e eu lembro de uma em especial, ela se chamava Dona Oscarina, e ela sempre vinha com aquele coquezinho, um jeitinho, ela era bem miudinha. E ela tinha um abraço tão acolhedor, tão carinhoso, uma pessoa tão simples, mas que carregava no abraço cura, renovo, aconchego. E depois, em alguns outros momentos, eu também tive contato com outras pessoas. É claro que dentro da minha família eu experimentei isso, né? O acolhimento, o abraço dos meus pais, dos meus irmãos, em momentos que eu precisei de amigos próximos. Mas teve pessoas também, mulheres, que na caminhada foram esse abraço que curaram, que realmente renovaram e que trouxeram um aconchego que eu precisava naquele momento. Tinha mesmo uma mulher, né, uma senhora que eu considero muito, na igreja que eu congregava, em uma outra cidade, que mesmo a gente chamava ela, né, que ela tinha o abraço de Deus, porque quando a gente chegava, todo mundo queria receber aquele abraço dela, e realmente aquele abraço expressava o amor de Deus. E eu creio, eu vejo isso, o abraço como uma ferramenta que Deus nos deu para acolher, para renovar, para expressar o amor do tipo de Deus. E existem abraços que a gente chega a se perder neles e é como se nós estivéssemos sendo abraçadas, acolhidas pelo próprio Deus. E isso é uma ferramenta que o Senhor nos colocou. E eu quero hoje, nesse tema bem específico, te despertar para algumas coisas na sua vida, no seu lar e também no seu convívio com outras mulheres, no seu convívio com irmãos da igreja, né? Para que nós possamos identificar a importância desse princípio do abraço que cura. Então eu vou começar falando do abraço dentro dos nossos lares, né? Criar, realmente implantar o hábito do abraço dentro da nossa família, dentro do nosso lar. E eu vou falar bem especificamente a respeito de filhos, porque nós estamos tratando bastante desses temas, falamos um pouco sobre relacionamentos nos últimos devocionais, submissão, mas eu quero tratar bem esse ponto, principalmente porque eu tenho um filho adolescente e uma das linguagens do amor na adolescência é esse acolhimento, é esse senso de pertencimento, esse senso de confiabilidade. Quando você abraça, você está traduzindo em uma atitude a sua confiança, o seu apego, o seu senso de pertencimento àquela pessoa. E sabe, tudo isso faz parte de um simples abraço. Além disso, o abraço também ele pode nos identificar coisas. Você que é mãe, quando abraça o seu filho, quando ele chega da rua, você consegue sentir o cheiro dele. E é tão especial que na própria família dos leões, quando as mães elas estão ali no bando, as leoas, elas têm um cheiro próprio.
que identifica o bando a qual elas pertencem. Então, quando o seu filho chega, você tem essa ferramenta de poder abraçar, sentir como que tá o toque dele, e às vezes naquela expressão, na força do abraço, no cheiro que ele transmite, você já tem sinais de como seu filho está, de onde ele passou, o que ele fez, com quem ele esteve. E isso é tão importante porque é algo que Deus nos dá e que sabiamente nós podemos usar para realmente introduzir no nosso lar esse cuidado, esse zelo que é tão necessário e importante. E sabe, eu quero também te trazer essa perspectiva de que você pode desenvolver isso. Talvez você está ouvindo e pensa, mas eu não tenho esse hábito, eu não tenho esse costume. Eu quero te encorajar, eu quero te despertar. Nunca é tarde para você começar na dependência de Deus, usando o Espírito Santo como seu aliado, seu guia. A sabedoria dele vai te ajudar e você vai implantar isso no seu lar. E se caso você já tenha isso dentro do seu lar, eu quero te chamar a atenção, continue, não permita que isso se perca, que isso se esvaie nos seus dias ou quando os filhos crescem. Porque é normal, agora eles já cresceram, eles não querem mais. Não, isso não é normal. Tem uma frase no livro, na página 138, que fala assim: mães, se um filho que costumava abraçar você se torna resistente aos seus abraços, descubra o porquê. Eu anotei essa frase e isso realmente me despertou para algo. Nós não podemos tornar normal aquilo que é anormal. O nosso filho não querer um abraço, um aconchego, um toque, não é algo que nós devemos falar, é da fase. Ele tá assim essa semana. Não, descubra o porquê. Dependa do Espírito Santo, vá atrás, algo está acontecendo e daqui a pouco esse tipo de gesto é um pedido de socorro do seu filho, precisando de uma atenção, de uma ajuda, de uma orientação. Então nós precisamos estar atentas a esses sinais para realmente poder suprir com o auxílio do Espírito Santo os nossos filhos. A própria Lisa, que é a autora do livro que nós estamos trabalhando, ela conta que o filho dela, quando cresceu, ele saía, ia para os encontros, ia para programas com amigos e ela não deixava ele ir dormir quando ele chegasse, sem dar um abraço e um beijo nela. O trato era esse, ela podia até descansar, tá no quarto dela, na cama dela, mas era proibido ele chegar, não importava a hora, e ir dormir sem dar um beijo, um abraço nela. E isso era a linguagem que ela tinha com o seu filho, porque assim ela sabia a hora que ele chegava, o cheiro que ele trazia da rua, por onde ele passou. E essa foi a linguagem que ela teve com ele, de poder acompanhar e saber o que ele estava fazendo fora. Então isso é realmente estratégias que Deus nos dá. O abraço, ele tem esse poder de unir, esse poder de curar e esse poder também de nós acompanharmos os nossos filhos em amor, pelos sinais. Então, e o ponto 2 que eu quero te trazer, agora saindo um pouco do contexto da família, que é tão importante, tão especial, mas eu também quero trazer para você essa... alargar a nossa visão no que se refere a abraço também no contexto de congregar, de estar numa família de Deus. Nós falamos a família de sangue e agora a família de Deus. Sabe que nesse ambiente de congregar, nós temos sim essa ferramenta poderosa que Deus nos deu do abraço. Quando nós chegamos, nós podemos abraçar e acolher pessoas, olhar nos olhos delas e realmente perceber aquilo que elas precisam. E muitas vezes nós recebemos e outras nós damos um abraço que vai marcar a vida daquela pessoa, que vai fazer com que toda a pressão que talvez ela chegou naquele lugar trazendo, vai se derreter por um abraço de amor, de entrega, de que eu estou aqui contigo. Vem, vamos congregar junto, vamos deixar as coisas e vamos buscar o nosso Deus, porque nesse momento do abraço, parece que todas as diferenças vão embora e a gente se torna um só, porque é uma linguagem que nos une. E esse abraço é como se a gente estivesse misturando, transmitindo coisas e são divinas. Não desperdice e não menospreze o poder de um abraço no congregar. E dentro disso eu quero te dar alguns sinais. Eu já cuidei de jovens, já pastoreei jovens junto com meu esposo.
E eu lembro de muitas vezes a gente trazer orientações sobre abraços. E a gente fazia até encenação, né? O abraço entre menino e menina que são solteiros. A gente precisa identificar. Nós temos um comportamento que não é como o mundo. O mundo abraça, toca em partes que não são para aquela estação, para aquele tipo de pessoas. E quando somos solteiros ou quando estamos ainda em namoro, em processo, nós temos um abraço mais à distância. Podemos cumprimentar, nos importar, mas não é aquele abraço de toque íntimo, porque isso não pertence a essa fase. Então tome o cuidado de ter realmente um abraço santo, porque o abraço santo é que vai trazer a cura e a vontade de Deus para aquele lugar, para aquele momento. E o 2 esteja sensível. Muitas vezes nós pensamos, eu não vou abraçar aquela pessoa, o que ela vai pensar? Eu acho que eu não vou, estou com vergonha. Mas sabe, daqui a pouco a vergonha é um impedimento para que você leve cura para aquela pessoa. Daqui a pouco você pensar que é da sua cabeça. É o impedimento daquela pessoa receber o abraço do próprio Deus na vida dela e ser tudo que ela está precisando naquele momento. E você tem a resposta, você pode suprir aquilo que aquela pessoa precisa em Deus por meio de um abraço. Então eu quero te alertar para isso. Esteja implantando esse hábito na sua família e também esteja sensível a ser o abraço de Deus no congregar como família de Deus e também se permitir ser abraçada, ser acolhida. Muitas vezes é fácil a gente dar, mas algumas pessoas têm dificuldade de receber. Mas nós não podemos dar o que não temos, não podemos dar o que não recebemos. Tudo que nós temos, nós recebemos primeiro dele. Por isso precisamos saber receber. Existem momentos que vamos dar, mas existem momentos que vamos receber. E isso também é divino e também é muito importante. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu quero ler com você 2 Coríntios 13, nós vamos encerrar com isso. Na tradução, a mensagem, então eu vou ler aqui no livro que já está nessa tradução, na página 139, fala sobre o abraço. Você sabia que a palavra também fala sobre o abraço? Especificamente nesse versículo fala sobre isso. 2 Coríntios 13, 14, 12 ao 14. Cumprimentem uns aos outros com um abraço santo. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Esse é o meu desejo, que nós possamos nos cumprimentar com um abraço santo e verdadeiro. E que esse grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo possa ser conosco em todo o tempo. Que nós sejamos a expressão desse grandioso amor e dessa profunda amizade que temos com o Espírito, porque Ele está conosco o tempo inteiro e Ele deseja abraçar pessoas através de nós. Ele deseja abraçar nossos filhos através de nós, o nosso cônjuge. Muitas vezes quando chega cansado, preocupado, nós temos um abraço que pode acolher, curar, renovar a vida dele ao entrar em casa. Nós podemos receber o nosso filho não com um grito ou com mais uma repreensão, mas nós podemos acolher os nossos filhos com um abraço, um cheiro, com um beijo, porque isso é santo e cura. E essa é a mensagem que eu quero te deixar hoje, que você possa viver na prática dessa palavra e experimentar as profundezas do amor de Deus e a profunda amizade do Espírito e ser o abraço para alguém que precisa dele. Em nome de Jesus, eu declaro sobre sua vida, você andando, nós andando e cumprindo essa palavra. Compartilhe com outras mulheres, divulgue e espalhe essa mensagem e nós vamos encher o nosso ambiente com abraços santos em nome de Jesus. Amém.